Você já ouviu histórias de pessoas que, por palavras ou atitudes, desrespeitaram a Deus e enfrentaram finais inesperados? Hoje, vamos conhecer relatos de celebridades que, de alguma forma, desafiaram o Criador e acabaram vivendo tragédias que chocaram o mundo. Esses eventos nos fazem refletir sobre o impacto das escolhas e palavras que proferimos. Fique conosco até o final e descubra como essas histórias podem trazer ensinamentos valiosos para nossas vidas. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ative o sininho para não perder conteúdos que vão transformar sua forma de pensar. Desde os tempos antigos, a Bíblia nos alerta sobre o perigo de desrespeitar a Deus. Em Gálatas 6:7 lemos: "De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá." Esse versículo não é apenas uma mensagem para o passado, mas um lembrete atual sobre as consequências de nossas atitudes. Ao longo da história, temos visto exemplos marcantes de pessoas que, por palavras ou ações, desafiaram o Criador. Alguns desses casos se tornaram famosos por suas circunstâncias trágicas, levantando questões que permanecem sem resposta definitiva. Será que esses eventos foram meras coincidências ou algo mais profundo? Vamos conhecer algumas dessas histórias. John Lennon, um dos maiores ícones da música do século XX, não apenas revolucionou o mundo da música com os Beatles, mas também atraiu controvérsias ao longo de sua carreira. Em uma entrevista de 1966, Lennon afirmou: "Hoje somos mais populares do que Jesus Cristo." Essa declaração gerou um tumulto imediato, com protestos e queima de discos do grupo em várias partes do mundo. Muitos cristãos viram suas palavras como uma afronta à fé e uma tentativa de desmerecer a figura de Cristo. Curiosamente, a tragédia marcaria sua vida anos depois. Em 1980, Lennon foi morto a tiros por um fã na entrada do prédio onde morava em Nova York. O assassino, Mark Chapman, alegou ter cometido o crime inspirado por vozes e pela sensação de que estava cumprindo um propósito superior. Alguns enxergam sua morte como um lembrete do impacto que palavras impensadas podem ter, especialmente quando ditas contra o sagrado. Sua história permanece como um dos episódios mais discutidos do século XX, despertando reflexões sobre até onde a fama pode levar alguém a desafiar conceitos espirituais. Freddie Mercury, lendário vocalista do Queen, conquistou milhões de fãs com sua voz poderosa, performances épicas e presença de palco inigualável. Conhecido por sua ousadia, Freddie também fez declarações provocativas ao longo de sua carreira. Durante uma entrevista teria dito: "Agora somos os reis do mundo, nem Deus pode nos parar." Com essas palavras, ele reforçava sua imagem de irreverência e autoafirmação, mas também tocava em um tema sensível para muitos. Sua vida, marcada por excessos, brilhou tanto quanto foi atormentada. Em 1991, Mercury faleceu devido a complicações da AIDS, uma doença que devastou sua saúde e encerrou precocemente sua jornada. Seu legado artístico é inegável, mas suas declarações levantam a questão: até onde nossas palavras e escolhas refletem reverência ou soberba diante do Criador? Será que sua busca por glória terrena o afastou de algo maior? Cazuza, uma das figuras mais emblemáticas do rock brasileiro, era conhecido por sua atitude irreverente e por letras cheias de emoção e crítica. Em um show, ele protagonizou uma cena que até hoje é relembrada. Após fumar um cigarro no palco, soltou a fumaça para cima e declarou: "Essa é para você, Deus." Pouco tempo depois, Cazuza foi diagnosticado com AIDS, uma doença sem cura na época. Ele passou os últimos anos de sua vida lutando contra a enfermidade, enquanto ainda mantinha sua postura de provocador. Embora relatos indiquem que ele pode ter se voltado para Deus em seus momentos finais, sua história ainda serve como um lembrete do impacto que nossas palavras podem ter, mesmo quando ditas em tom de brincadeira. Cazuza deixou um legado artístico impressionante, mas também um eco de perguntas para aqueles que analisam sua trajetória. Será que a arrogância diante do sagrado pode deixar marcas irreparáveis? Marilyn Monroe, a atriz que se tornou um ícone de glamour e sensualidade, também deixou uma história intrigante. Certo dia, ela recebeu a visita do evangelista Billy Graham,
Após uma de suas apresentações, ele compartilhou com ela uma mensagem sobre o amor de Deus e a necessidade de se voltar para Jesus. De acordo com relatos, Marilyn respondeu: "Eu não preciso do seu Jesus." Poucos dias depois, ela foi encontrada morta em seu apartamento, sob circunstâncias misteriosas. Sua morte foi oficialmente declarada como suicídio, mas até hoje gera debates e especulações. Marilyn Monroe era uma mulher que buscava constantemente a validação e o amor do mundo. Mas será que deixou escapar a chance de buscar algo eterno? Sua história nos faz pensar sobre como cada escolha e palavra tem peso em nossa vida espiritual. A Bíblia também traz exemplos que ecoam a mesma mensagem. O profeta Eliseu, em uma de suas viagens, foi zombado por um grupo de jovens que o provocavam dizendo: "Sobe, careca." Essa zombaria não era apenas sobre sua aparência, mas uma rejeição à autoridade divina que Eliseu representava. Em resposta, o profeta os repreendeu em nome do Senhor, e 2 ursas saíram do bosque atacando os zombadores. Essa história, registrada em 2 Reis 2, ilustra o quanto Deus leva a sério a reverência ao que é sagrado. Para muitos, essa narrativa é difícil de compreender, mas ela nos lembra que a autoridade de Deus não deve ser tratada com leviandade. Essas histórias, sejam bíblicas ou modernas, compartilham algo em comum. Elas nos convidam a refletir sobre como lidamos com o que é sagrado. Não importa a época ou o contexto, há algo que todos compartilham: a necessidade de reconhecer que nossas escolhas e palavras têm consequências. Em um mundo onde tantas vezes somos levados a priorizar nossa liberdade de expressão ou a busca pela fama e sucesso, será que estamos esquecendo da humildade diante do Criador? Será que temos medido nossas palavras ou simplesmente falamos sem considerar as consequências eternas? Esses relatos provocam um convite à introspecção. Eles não servem para julgar os envolvidos, mas para nos lembrar de como nossas palavras e atitudes refletem o que está em nossos corações. Será que temos dado ao sagrado o espaço que ele merece em nossas vidas? São questões que cada um de nós deve responder com sinceridade. As histórias que ouvimos hoje, tanto de figuras públicas quanto de narrativas bíblicas, têm algo em comum. Elas nos desafiam a refletir sobre como lidamos com o sagrado. Não se trata apenas das palavras que proferimos, mas da postura que adotamos diante de Deus e da vida. A Bíblia nos ensina que Deus é amor, mas também é justiça. Essa dualidade nos lembra que Ele não apenas nos chama para a liberdade, mas também nos orienta sobre o peso de nossas escolhas. O Salmo 34:7 diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." Essa proteção está disponível para aqueles que vivem com reverência e atenção ao que é divino. Esses relatos nos convidam a observar nossa própria caminhada. Estamos cultivando uma relação de respeito com Deus ou deixando que palavras e atitudes nos afastem dele? O que podemos aprender com essas histórias que marcaram vidas e continuam ecoando como lembretes para a nossa geração? Essas histórias nos mostram que a vida é um dom precioso e que nossas palavras e atitudes têm um peso maior do que imaginamos. Não estamos aqui para julgar os caminhos ou finais de ninguém, mas para refletir sobre o impacto de nossas próprias escolhas. Deus nos chama a viver com humildade, reverência e atenção ao que é sagrado. Ele nos oferece graça, amor e proteção, mas também nos lembra que há poder em respeitar sua santidade. E você, qual dessas histórias mais tocou o seu coração? Você acredita que esses acontecimentos foram apenas coincidências ou sinais de algo maior? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se este conteúdo trouxe reflexões para você, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue conosco nessa jornada de aprendizado e fé. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.